Então vamos lá, vamos começar, senão a gente não termina a tempo, né? Eu preparei aqui o material, pena que não dá para compartilhar na tela igual dá em outro, né? Não dá, não vai dar. O assunto de hoje seria a liberação miofacial. É o assunto que, na minha opinião, é a técnica que mais está na moda, a técnica que tá no topo da moda. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo vê atleta. E é o que eu vou falar, talvez seja um pouco polêmico, mas a gente está aqui para conversar, para discutir saudavelmente, acho que não tem problema nenhum quanto a isso. Então eu vou acompanhando aqui lá, eu vou começar falando uma definição da liberação miofacial, é dos livros Trilhos Anatômicos do Myers, e eu vou ler, mas é uma redução da definição dele, né? Então ele fala que a definição da face é que ela é um tecido biológico que mantém o corpo humano unido. Ele é uma teia tridimensional de fibras que ligam todas as células e mantém cada uma em seu devido lugar. Então, quando você pensa em liberação miofacial, que é a massagem da moda, você tem que pensar que você vai estar atuando em um tecido tridimensional, como se fosse uma pele, que não é uma pele, mas é um tecido que une o corpo inteiro e coloca cada coisa no seu lugar. E não é só da parte externa, ele avança cada camada por dentro. Então vou colocar aqui, não vai dar para vocês verem, né? Então, uma fibra muscular, ela é bem fininha, tá? E a cada fibra em volta dela tem fáscia. Aí um conjunto de fibras também tem fáscia. Aí um conjunto de fibras, que é chamado de músculo, em volta de cada músculo também você vai ter uma fáscia. Então ela é um tecido que está no corpo inteiro, certo? Perfeito. Eu costumo comparar ele com uma laranja. Então se você cortar uma laranja ao meio, você vai perceber que dentro dela tem vários gomos. Se cortar no meio, você vai ter que ver, você vai ver só as frentes dos gomos. Imagine que cada um daquele conjunto de gomos que você cortou é uma fáscia. Não sei se isso vai ajudar vocês a visualizar. Essa é uma definição de fáscia, tá? E agora vamos lá, o que tem na face? A face nós temos muito... Ixi, parou aí. Eu acho que eu estava falando do que ela é feita, né? Do que é feita a face. Ela tem basicamente colágeno, elastina e reticulina. Vamos pensar, a elastina é uma fibra elástica, tá? Como se fosse uma roupa elástica, que ela tenha uma certa elasticidade. Colágeno é um tecido conjuntivo, que é meio que para preencher as coisas, a grosso modo, tá bom? E a função dele é como se fosse uma malha que coloca tudo no lugar, como já foi falado, beleza? Uma outra coisa importantíssima, por que a pessoa fala assim, Thiago, mas por que começou a falar de fáscia só agora, né? O grande motivo de não falarem dela, na minha opinião, é porque ela não aparecia em lugar nenhum. Então ela não aparece em raio-x, acho que é óbvio, raio-x aparece osso, mas ela não aparece em ressonância, em nenhum exame de imagem. Então como é que você vai culpar um tecido se ele não aparece? Você procura achar algum outro tecido, tá bom? Esse é o grande motivo. Tá? Agora eu vou falar uma curiosidade sobre a fáscia. Eu vou ter que ler que essa parte tá meio grande. As fibras proteicas da fáscia se organizam dependendo das forças que passam por elas. Esta organização é ditada por sua postura, hábitos e esforços atléticos. Esforços, né? A rede de fáscias responde e distribui as forças como um todo e não apenas localmente. Isso significa que a restrição na panturrilha, por exemplo, na panturrilha, na perna, pode causar uma dor no pescoço. Ou, em outras palavras, uma dor lombar pode ser decorrente de uma dor no quadril oposto. Tá? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa fáscia ela tem a capacidade de se modificar de acordo com a nossa atividade física ou com a nossa atividade da vida diária. Isso, por exemplo, usado na empresa. Se você olhar as pessoas trabalhando, a gente já tem essa parte mais instintiva, quem é maço. Você olha o cara trabalhando um movimento repetitivo com a mão, ele tá o dia inteiro colocando uma peça na outra. Ele vai ter uma estrutura sobrecarregada dos antebraços, do pescoço, cotovelo, braço, por aqui, né? E mão. Tranquilo? Esse é um tipo. Esse cara tem que ter uma atenção especial nessa região. Uma pessoa que fica muito em pé, trabalha em pé, não sei, correio, carteiro, que fica o dia inteiro andando, ou segurança, vigia, que passa o dia inteiro em pé, também é a mesma coisa, vai ter uma sobrecarga normalmente na lombar ou na perna. Aí cada um vai ter uma sobrecarga em uma região e cabe a você, o massoterapeuta, conseguir olhar, não precisa nem ser muito especialista, só você olhar e perguntar pro cara, fica muito tempo em pé, fica muito tempo sentado, que movimento você faz?
dentro das empresas. E daí e aonde dói, você vai concluir qual estrutura está mais comprometida, tá? E é legal que essa estrutura, essa teoria de que a organização é feita, a organização da fáscia tem relação com a postura ou com a atividade física, tem tudo a ver com outras técnicas que também são muito conhecidas, como por exemplo, o Rolfing é o menos conhecido, Rolfing, RPG e Pilates. Eles têm essa noção de que você tem que trabalhar o corpo como um todo, tá? E quando você trabalha como um todo, você acaba organizando as estruturas, diminuindo a compressão em cima de estruturas que estão mais comprometidas. No caso do RPG, ele fala mais da coluna. No Pilates, ele fala mais da postura, tem muita relação com o diafragma. O RPG também tem relação com o diafragma. O Rolfing é uma das técnicas das três que eu mais gosto, é o Rolfing. É uma técnica maravilhosa de consciência corporal. Você tem que fazer o exercício e ficar pensando. Normalmente no Pilates e no RPG, você paga para alguém te falar, o que eu acho ótimo. Mas no Rolfing você tem que ter a consciência. A pessoa vai falar para você, Thiago, tem alguma coisa errada. Aí você fala, será que é meu pescoço? Será que é meu braço? Será que é meu... Você fica como se fosse de 4 apoios, aí você tem que saber aonde está errado, aonde não está distribuído adequadamente seu peso. É genial, é muito legal. E a Rolf, aí da Rolf, que foi quem desenvolveu a técnica, que ela fala exatamente sobre essa parte de fáscia. Eu vou falar mais disso mais pra frente, tá bom? E voltando isso para maço, pelo amor de Deus, vai fazer massagem? Nunca faça massagem, pensando nessa técnica do Rolf, num lugar só. Então o cara tá com dor no peito, exceto na Quick, né? Mas se for a massagem terapêutica, o cara tá com dor nessa região, no pescoço, faz no corpo inteiro. Sempre vai ter um ponto no pé que pode ser que melhore, um ponto na mão. Ah, na acupuntura fala que tem e tal, no shiatsu fala que não tem. Eu vi na massagem Thai. Esquece, qualquer técnica que você usar, na minha opinião, de massoterapia, se você puder, faça sempre o corpo todo. Aí você vai entrar nesse hall de grupos de técnicas que trabalham o paciente como um todo. Que veem eles como um todo e não como uma estrutura só pensada. Eu tenho uma hérnia na VL5-S1. Então eu vou ficar só lá. Para maço, para Rolfing, Pilates não dá muito certo. Tranquilo? Sim. Estão me entendendo? Como é que tá aí? Continuo falando, ficou quieto? Entendendo, porque tá ótimo. Então, inclusive, até sim, você citou, né, da Quick, a gente também percebe-se muito que essa liberação, você pode estar incluindo como técnicas que você já disse. No caso também o gua sha, a ventosa também é ideal, né, Thiago? Sim, a Quick clássica, ela não dá para fazer porque não dá para você tirar a roupa do paciente. Então, essa técnica é legal fazer com o paciente sem camisa, por exemplo. Então, se for num consultório, assim, se for numa empresa, é capaz de ser expulsa por assédio. Então, a gente tem que evitar isso. Até faz parte da nossa campanha lá. Também temos que evitar. Mas, se for... Agora, se você associar... a liberação miofacial, o gua sha e a ventosa são técnicas muito similares, porque elas trabalham o mesmo objetivo. Sempre pense no objetivo e não na técnica. A ventosa, ela é uma técnica da medicina chinesa, e o gua sha também, que foi trazida para o Ocidente. Mas o Ocidente também já fazia coisas com ventosa, com sucção, tá? O Ocidente fazia, acho que era 1800 e pouco, fazia muita sangria. Então eles faziam um furinho e colocavam um copo para sugar, uma ventosa. Ou então colocavam sanguessuga, aquele bichinho lá que suga o sangue. Tá? Então isso já existia. Qual que é o objetivo delas? Mobilizar a fáscia, que é a camada que fica mais por fora, tá bom? Então tudo tem mais ou menos a mesma função. O gua sha você consegue fazer isso de forma que você vai raspando. Aqui dá pra ser um gua sha. Você vai raspando, tem atenção com o ângulo, né, que você vai fazendo, e pôr um creme para não ficar doendo a mão. Você vai raspando, a ventosa você faz uma sucção da pele, e a liberação miofascial você faz o contrário, você tenta, é que não dá pra fazer com uma mão só, mas você vai esticando a pele, ou estica os dois e segura, ou esse para e esse estica, ou você vai fazendo esse movimento assim. São esses 3 tipos de liberação miofascial que tem. Tranquilo? Sim. Mais coisas? Sim. Tá, pode continuar, não? Pode sim. Beleza. Eu só sim, perguntei porque como você citou, aí me veio à mente legal. Essas técnicas também. Legal, se tiver pergunta pode fazer, tá? Daí também
uma coisa importantíssima que a pessoa tem que ter em mente é que a face ela tem de 6 a 10 vezes mais nervos sensoriais do que os músculos. E aí isso tem relação com o nosso equilíbrio. Então, se você for um atleta, não um atleta fisiculturista, um atleta que use muito corpo, equilíbrio, movimentação, e daí inclui praticamente todos os esportes, né? Futebol, basquete, etc. Se você trabalhar a face, você vai ativar o tecido do corpo que tem muito sensor de equilíbrio. Com isso, você tende a gerar mais equilíbrio. Com mais equilíbrio, tende a gerar um melhor desempenho. Não que uma coisa tenha a ver com é relacionada a outra diretamente, mas indiretamente sim. Por exemplo, um exemplo que eu adorei. Eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta também, trabalhou muito tempo com pós-operatório de quem fez cirurgia bariátrica, aquela cirurgia de, como é que chama? Negócio no estômago, lá encolhe o estômago. Corta o estômago, não sei, enfim, cirurgia bariátrica. E ele descobriu que alguns obesos, quando emagreciam muito, tinham muitas quedas. O cara caía do nada. Ele foi perceber que, como ele era muito gordo, a hora que ele emagreceu, a pele junto com a face ficou meio flácida. Não ficou uma coisa muito justa, ficou uma coisa mais larguinha. A hora que ele ia cair, ele não tinha um sensor que falava, olha, você vai cair. E aí ele ia lá e caía. Aí ele teve que desenvolver um trabalho de fisioterapia com esses caras para eles evitarem a queda. Então ele já fazia logo no pós-operatório, ainda o cara não tinha emagrecido, então não tinha esse problema com a face, mas ele começava com isso muito antes, tá? Então pra você ver a importância da face, tá bom? Outra coisa muito importante são traumas, lesões, inflamação, cicatriz, padrões posturais já falamos, são coisas que podem criar restrição na face. Então se você tem uma cicatriz muito grande, um corte, fiz um corte aqui assim, é que no braço não vai afetar, mas vamos supor que no braço afete. Essa cicatriz ela pode afetar a estrutura da face inteira. Então você tem que trabalhar também a cicatriz. E isso tem várias escolas que falam sobre cicatriz, medicina chinesa fala disso também, então é uma coisa bem legal para se você ter uma atenção. Outra dica importante, você tem um paciente que tem queloide, também é legal se tem cicatriz que ele faz queloide mais facilmente, é legal você dar uma atenção para queloide porque ela pode estar afetando a estrutura da face. Se você conhece medicina chinesa, você sabe que isso pode estar bloqueando o fluxo energético. Então, de qualquer forma, não custa mexer um pouquinho lá. Também tem toda uma técnica, não é difícil, é você mexer, manipular a cicatriz e não tem muito segredo não, tá bom? Segue o jogo, tá? Então é muito tranquilo como é que chama? Um passo a passo. Então a face funcionando direito, imagina que aqui tem um corpo normal. Face funcionando, as coisas ficam no lugar, então os órgãos ficam no lugar, o músculo fica no lugar, então quando você contrai, ele movimenta certinho que tem que movimentar, o músculo antagonista também, ele relaxa de maneira adequada. Isso te dá liberdade de movimento, te dá liberdade de amplitude de movimento, a gente fala isso em ADM, e você vai ser uma pessoa sem dor. Então se você pegar uma pessoa com restrição na face nessa região aqui, não sei se dá pra ver direito mas eu estou segurando aqui o meu peito, o meu braço. Aí se você tentar levantar o braço e não conseguir, pode ser várias coisas. Uma delas pode ser uma restrição da face que está segurando. Mesmo a face tendo elastina, que é uma coisa elástica, ela pode ser que ela restrinja. Aí você faz a liberação miofascial, também pode ser um músculo encurtado, tem que ver tudo. Aí você faz o movimento, depois que você libera, ela consegue avançar um pouco mais. Então isso tende a gerar menos dor no paciente. Quanto mais liberdade de movimento ele tem, tende a ter menos dor. E agora uma outra situação, que é uma situação ruim, você tem uma face aderida, tá? E a pessoa não vai conseguir movimentar, como eu dei vou dar o mesmo braço. Não consegue movimentar, e o que ela vai fazer? Ela vai gerar movimentos compensatórios. Eu quero pegar alguma coisa desse lado aqui. Ao invés de eu movimentar o braço, eu movimento o meu tronco. Eu tenho que movimentar o meu tronco. E isso pode ocasionar dor. É interessante que a gente sempre esteja atento ao cliente como um todo, tá? Não precisa ser especialista em biomecânica, em cinesiologia para saber disso. É só você olhar, e quando é braço e perna é mais fácil ainda, porque a gente tem dois. Pede para levantar um, se o outro levantou diferente é porque tem um problema naquele lugar. Aí é só você trabalhar a musculatura, toda a região, que você vai conseguir ter alguns benefícios, tá bom? Além de atleta também, quem trabalha muito em produção, né, Thiago? Produção é pior que atleta, né? Porque não pode nem parar. Professores também acabam
acarreta muito, por às vezes deslocar, carregar muito peso, né? Exato. Então isso acarreta muito também, né? Tudo que é repetitivo e que você faz sempre com o mesmo lado é ruim. Então, se o professor for carregar muito peso, aquele monte de área de classe, você vai carregar de um lado, um braço. Aí tem que levar com o braço esquerdo e voltar com o braço direito. Coisa que não dá para lembrar de fazer, mas seria interessante revezar, tá? Escrever na lousa. Mas é tudo no automático, né? Ah, com certeza. A gente vai pensar, né? Com certeza. A gente tem tanta coisa a pensar que qual braço vai segurar vira uma coisa irrisória, né? Legal. Sim. E qual que é a diferença? Vamos ver se você sabe essa. Isso é difícil. Se você não souber, eu tenho que estar escrito aqui. Entre uma sessão de uma massagem e uma sessão de liberação miofacial. Eu creio que seja, assim, a sessão da massagem é mais para estar dando aquela relaxada, né? Aquela tranquilidade. Agora, a miofacial, não que ela não seja, mas ela é um pouco mais dolorosa, eu creio, mas, assim, o resultado Travou. é relaxar todo aquele músculo também, né? Entendi. Tá me ouvindo? Não, tô sim. Travou, mas já destravou. É isso Então, mesmo. porque o cliente, de uma forma ou de outra, ele está sendo beneficiado, né, com o tratamento. Eu, particularmente, eu prefiro a miofacial, que é apenas só um relaxamento. Entendi. Prefiro todo. Entendi. Vamos lá. Não, mas é isso mesmo que você falou. Na verdade, assim, quando você vai numa sessão de massagem, você vai entrar num ambiente calmo. Então é uma sala normalmente escura. Normalmente nessa sala o cara vai colocar uma música relaxante. Se ele tiver um profissional muito atento, ele vai perguntar que tipo de música que você gosta. Eu já tive clientes de massagem que odiavam música de cachoeira, porque dava vontade de fazer xixi. E cada um tem o seu problema. Tem gente que adorava música de golfinho. E aí eu colocava música de golfinho. Tinha um monte de música lá, na época era CD ainda. Tá? Então você vai ter uma atenção, o cara vai ser um ambiente silencioso, calmo. Provavelmente ele vai dormir durante a massagem. Ele vai ficar ou com roupa, ou então sem roupa, ou só de sunga, ou shorts, ou cueca, calcinha, etc. É um ambiente mais clean, mais calmo. A partir do momento que você começa, você vai do começo ao fim de uma vez só, você não para várias vezes, etc. Já numa liberação miofacial, é o contrário. Você vai sentar, o cara vai avaliar você e vai falar, seu problema é no pescoço. Ele vai trabalhar o seu pescoço e braço, e um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas vai trabalhar a sua região cervical e só. Ele não vai estar preocupado se vai estar doendo ou não, ele tem que fazer o trabalho dele. O objetivo dele não vai ser relaxar. Se ele quiser parar no meio, tirar a mão de você para falar outra coisa, ele vai parar, é um outro clima, tá? Então essa é a grande diferença. A massagem tende a ser uma coisa mais relaxante para você ficar e você vai ser tocado no corpo todo, e a miofacial vai ser num lugar só, tá bom? Se você prefere a miofacial, eu prefiro muito mais a massagem. Meio que toda massagem faz tudo, né? Toda massagem tem algumas... Né? Às vezes é tão bom liberar aquela tensão, realmente, né? É que eu gosto, assim, eu sou suspeito para falar. Então o que acontece? Às vezes você tem uma, como é que se diz? E na liberação miofacial o objetivo não é que você relaxe, tá? Outra coisa também, não falei, não precisa nem ser deitado, você pode fazer sentado mesmo, você pode ficar sentado, o cara faz em você e vai fazendo para você ficar bem, tá? Aí eu ia falar agora das 3 manobras, mas eu acabei falando antes, né? Então vou tentar fazer no meu braço. A primeira manobra, não vai dar para fazer no meu braço, é de mãos opostas. Você vai colocar a mão com mão, imagina que aqui onde está a minha camiseta tem um corpo. Você coloca a mão, encosta a mão inteira no paciente, e aí você empurra para os lados. Vou fazer assim empurra para os lados. Acho que assim fica melhor, né? Imagina que a tela. Empurra, aí você, entre minhas duas mãos fica a pele. Eu estico a pele o máximo possível. Eu posso fazer algum movimento assim para dar uma esticada a mais, mas fazendo isso aqui e segurando por cerca de 90 segundos, que é a teoria do Rolf, você vai ter um esticamento, um estiramento, para falar a palavra mais correta, da fáscia, uma reconfiguração do colágeno. Lembra que eu falei que dependia da nossa postura? Se eu ficar muito torto, minha face vai ter de um jeito, então eu tenho que desentortar esticando. Então, no mínimo, mais ou menos 90 segundos cada região para você executar uma liberação miofacial legal naquela área.
Tá? Uma outra técnica é na qual uma mão fica fixa, acho que na tela ficou melhor. A mão fica fixa e a outra você vai deslizando. Aí já lembra mais massagem. Então aqui eu seguro a fáscia e aqui eu vou esticando devagarzinho. Aí pode ser segurar assim, pode fazer de outras maneiras de que eu vou segurar a mão. Essa é a segunda técnica da liberação miofacial, tá? Aí, essa daqui sempre tem que fazer no sentido da fibra muscular. Então, no antebraço, deixa eu ver assim. A fibra está aqui, então eu vou colocar uma mão bem forte aqui e a outra eu vou deslizando. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com o dedo. Como se fosse assim. Imagina que aqui, só que tem que fazer com muito mais força, né? E de preferência eu gosto de usar um creme só para poder dar um pouco de deslizamento. E a terceira, também muito conhecida, é como se fosse a massagem reflexa. Não sei nem se usa mais a massagem reflexa, mas eu aprendi na faculdade. Então, estamos falando de 99. E daí faz isso aqui por cerca de 90 segundos e você vai ter um resultado. Beleza? E a massagem é a massagem no corpo inteiro, não tem o lance de tempo, mas não é tão obrigado assim em relação ao tempo. Sim. Beleza? Perguntas ou não? Beleza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, você também disse uma coisa interessante, Thiago, assim, que eu percebi no caso. Você gosta, não que eu não goste de relaxar, mas como a gente quer apresentar bastante a importância por conta da empresa, né, do corre-corre do dia a dia, da crônica que acarreta, vale lembrar também, né, o público que não que a massagem da liberação miofacial é todo um bicho de 7 cabeças também, não é fácil, né? É fácil. E a gente pode finalizá-la com uma massagem relaxante também, porque dentro do esporte, como você citou, o benefício dela é por conta de uma contusão. E a gente percebe que depois que essa prática ela praticada dentro do campo para o atleta, mesmo com aquela dor, ele sai mais aliviado, né? E assim também o funcionário dentro da empresa que procura um profissional para fazer essa terapia também, a gente gostaria muito de estar frisando isso, que é muito eficaz, né? Que vale a pena. Sim, com certeza. Qual que é a vantagem da liberação miofacial em relação às outras técnicas para fazer dentro da empresa? É o tempo. Normalmente você leva no máximo 30, 40 minutos para fazer a liberação miofacial, mas dá para fazer em 10, 15. Se o cara tiver com dor e você já soube, vamos supor que ele já é um paciente na qual você já avaliou e já o conhece. Se você faz a liberação miofacial nele, você consegue atendê-lo mais rapidamente, em 15 minutos, e é muito mais eficiente do que uma massagem que demoraria, quer dizer, é mais eficiente. Se for dor, é mais eficiente do que a massagem que demoraria mais ou menos 1 hora. E dentro das empresas, a gente tem que entender que a hora do funcionário vale, ele tá recebendo para estar na empresa trabalhando. E você tira ele de lá para justamente fazer uma coisa que, teoricamente, ele tem que voltar a produzir mais. Ele tem que voltar o mais rápido possível, né? Tá? Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. A Marinha, biomédica, ela quer saber e a liberação para as costas? O que você indicaria? Para liberar as costas? Achar algum profissional que vai fazer a liberação miofacial nas costas. Ele vai olhar a sua postura, vai ver quais são suas... através da observação e através da anamnese, ele vai observar qual estrutura sua está mais comprometida e vai liberar aquela região e você vai sair, não necessariamente sem dor na primeira sessão, mas é um processo de melhoria contínua. Em 2, 3 sessões você está ótima já de dor nas costas, exceto se for uma coisa muito grave.
né? Mas tem que procurar, não tem muito o que fazer, tem que fazer na lombar. Aquelas técnicas que eu falei, elas são muito fáceis de achar nas costas. E é aquilo mesmo, não foge daquilo. Não é difícil, tá bom? Sim. A Patrícia, Sim. ela pediu para perguntar, tem uma pergunta aqui que ela é do grupo. A liberação miofascial usa-se muito movimentos firmes em técnicas, como você já citou, Sim. e até alguns instrumentos, né, de apoio. Por isso, dá aquela impressão de que é um processo doloroso. Você confirma isso? Depende do tamanho da musculatura da pessoa. Se for uma pessoa que não tem muito, você vai proporcional na região. Eu sou a favor de fazer técnicas não tão agressivas. Por exemplo, se fosse qualquer um de nós, eu faria uma técnica que não ia doer muito, ia ser uma dor suportável. Se fosse um fisiculturista, como ele tem muito mais massa muscular, e lembra que eu falei que a face está dentro de cada feixe muscular, e cada feixe, cada perimísio, epimísio, tem várias camadas de músculo. Nesse cara, se eu fizer fraco, ele não vai ver tanto resultado. Eu tenho que dar uma carcada mesmo. Então é comum você usar como é que chama? No fisiculturista, até o cotovelo com bastante pressão, tá? Senão você não consegue. Sim. Eu pensei que fosse pergunta, a pessoa está te elogiando, porque é muito sua fã. Ah, eu vi, Marinha. Obrigado, Marinha. Vamos falar agora a parte... Então. Pode continuar. Agora eu vou falar a parte ruim. Que eu gosto de ver a parte ruim. Então eu procuro sempre saber a parte boa, que eu já sei que funciona, então vamos lá. Liberação miofascial é ótima para dor, tá? Não é a técnica que salva, não existe uma técnica que salva o mundo. Eu vou fazer isso aqui e vai resolver todo o problema. Não vai. Sempre é legal você ter várias técnicas e cada hora você utiliza uma. Conforme você vai vivendo, você vai falando, putz, esse cara vai melhorar muito com a massagem. Esse cara vai sair daqui correndo se eu fizer uma liberação miofascial. E eu gosto de ver também quando as pessoas falam mal da liberação miofascial. Então eu achei um artigo que eram 25 mil, que tinham 25 mil palavras em inglês. Depois eu posso postar o link. Chama Pain Science, está em inglês. E ele fala só mal da liberação miofascial. Por que é legal saber isso? Pra gente saber que a liberação miofascial é ótima, mas ela não é a salvação do mundo. Então esse cara chama Paul Ingraham, ele mora no Canadá, e ele fala, ele começa com 2 casos. O primeiro caso foi que ele foi fazer uma massagem, a mulher fazia a massagem, e ele pagou para receber uma massagem. Mas ele acredita, já é uma conclusão dele, que ela tinha acabado de fazer um curso de liberação miofascial. Então ela concluiu que ele tinha uma restrição muscular aqui, ali, e quis corrigir. Ele falou que ficou quase 1 hora, ou bastante tempo, na massagem inteira, sofrendo de dor, sendo que o que ele queria era aliviar o estresse, dormir no meio da massagem. Ele queria aquela coisa suave que a massagem faz, e não ficar sofrendo 30, 40 minutos de dor, porque provavelmente ela deve ter feito uma coisa mais dolorida, tá? Então a primeira coisa que tem que saber é, quando você for fazer liberação miofascial em alguém, avise a pessoa, avise que é muito mais, nem se compara a dor disso com uma dor de massagem, né, que meio que não tem, beleza? E um outro exemplo que ele dá de uma situação ruim na qual a liberação miofascial aconteceu. Esse cara recebeu um e-mail de uma mulher, também acho que era nos Estados Unidos, não sei onde que ela morava, e ela falou que ela teve uma dor na panturrilha, uma dor muito forte na panturrilha. E o que ele fazia? Ela falou, o que você tem é uma liberação, é uma contratura, eu vou fazer uma liberação miofascial hoje, e você vai todos os dias. Existe um rolo de massagem, chama foam roller, não é muito comum no Brasil. É como se fosse um rolo que você passa o seu corpo em cima e vai deslizando, como se fosse uma bolinha de tênis, mas é um rolo, como se fosse um rolo de macarrão, que você passa e vai deslizando. E ela falou, você vai passar a sua perna todos os dias durante X minutos. Aí ela fez durante esse tempo todo, a dor que era para melhorar só aumentou. Essa mulher fez vários exames para ver o que estava acontecendo. O diagnóstico final foi oversensitivity to pain. Foi um excesso, uma dor devido ao excesso de dor que ela sentiu. Ela tornou aquele local muito mais sensível à dor. Então o nervo, ao invés de ele ter uma folga, ele foi cada vez recebendo mais dor. E depois de vários exames, várias coisas,
ela percebeu que o erro foi que a quem tratou ela não deu a devida folga. Então aqui é o segundo recado. O primeiro é, se o cara quiser uma liberação miofascial, você fala para ele o que vai acontecer. E o segundo, tem que saber a dose. Não é porque é um remédio bom que você vai dar 20 vezes, né? Não é porque ela funciona que você não vai dar o devido descanso. Não é porque é um remédio bom que você vai tomar 5 de uma vez. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela fez muita liberação miofascial excessiva. Também achei que eu teria parado na segunda. Tá doendo? Eu não faria, né? Mas enfim. E tentar tomar cuidado com isso. Tranquilo? Sim. Então, tem mais uma pergunta aqui também. Manda aí. A fáscia pode mudar a estética da região? A fáscia pode mudar a estética da região se não tiver gordura em cima. Esse é o grande difícil. Então, por exemplo, aí entra muito fisiculturista. Eu nunca fiz em fisiculturistas, mas falam que o cara, quando faz, você consegue agrupar melhor a musculatura. Tá? Quando você faz a liberação miofascial, primeiro você alivia a tensão na musculatura, torna ela mais fácil de ser contraída. Aí quando contrai fica mais agrupado. E pro fisiculturista é importante ele ter o máximo de definição. Beleza? Sim. Olha, a liberação ajuda no alongamento? Esse cara eu conheço. Ele chama Luiz. Falou, velhote. A liberação ajuda no alongamento. Sim, ajuda. Ajuda sim. Também se você fizer ativo. Posso continuar? Vamos lá. Então agora é o seguinte. Existe uma coisa, nosso músculo, nosso tecido como um todo, né? Tem uma qualidade chamada tixotropia. O que é isso? Eu vou ler que ler, né? A qualidade tixotrópica é que com pressão, calor ou outra força, a fáscia vai de gel para sol. Isso aqui parece muito complicado, mas é muito fácil. Tixotropia é uma substância que quando fica ou mais quente ou recebe mais pressão, ela vai de mais duro para mais mole. O exemplo mais fácil que tem é o mel. Você pegar uma colher de mel e esquentar, ele vai ficar mais líquido. Se ele esfriar, ele vai ficar volta à formação inicial. Então, a Ida Rolf descobriu que esse também é uma característica nossa, da fáscia. Por isso que ela fala que quando você faz a pressão, aquele movimento que você pressiona e segura por 90 segundos, é quando você tem a distensão e você muda a fáscia de gel, que é quanto mais durinho, para sol. Não precisa necessariamente ser só o calor, pode ser também a pressão. Beleza? Isso é o que ele fez. E daí, como eu estou falando do outro lado, esse cara, o Paul Winger, falou, tudo bem, isso aí faz sentido. Mas, é uma questão para se pensar, né? Mas, quando você para a sessão, quando você para de puxar, tende a voltar ao normal após algum tempo. Então, essa foi o que a Ida Rolf falou, o que o Paul Ingraham, falando, é o advogado do diabo, né? Ele fala por quê, né? Então, é uma pergunta que também ainda está aberta, não sei. Se alguém aí souber o porquê e se isso funciona ou não, não sei. Por exemplo, quem usava muito disso também era o Spa não, era a Luisa Sato. Luisa Sato é uma franquia famosa de shiatsu. Se o cara tinha dor no pescoço, ou no ombro, por exemplo, ele começava fazendo a massagem e colocava uma bolsa de água quente aonde doía, estava com dor. E quando chegava na região, já estava mais molinho a musculatura, estava com uma qualidade tixotrópica, menos de gel e mais para sol. Aí o cara conseguia pressionar mais forte e quanto maior a pressão, maior o efeito. Então o cara conseguia ter mais efeito sem fazer muito mais força e como estava mais mole, o cliente sentia menos dor também, tá bom? Vamos lá? Pode seguir? Falando muita coisa, mas também tá acabando, é a última coisa, ufa. Não sei nem que oração, tá? Não pode seguir que não tem pergunta. Ai, que bom. Então é o seguinte, uma outra coisa muito legal que ele falou, que isso aí eu consegui contrapor, né? Ele fala que você não pode mudar a estrutura da fáscia porque ela é mais dura do que o Kevlar. Kevlar é um tecido que você usa para fazer colete à prova de balas. Tanto que ele fala que se nossa fáscia fosse mais grossa, nós seríamos a prova de balas, tá? E aí, não dá pra ver aqui, mas tem uma imagem de um cara tentando fazer a liberação miofascial e a pele tá rasgando, assim. Enfim, o que é legal? Ele fala que, realmente, a fáscia, ela é muito dura, porém, no começo eu falei que ela é uma teia tridimensional.
Então ela não tem as fibras no mesmo sentido. Cada uma tem um sentido diferente da outra. E esses diferentes sentidos, quando você faz a força num sentido só, você pega somente algumas fibras e você consegue esticar e modificar algumas fibras. Você não consegue modificar todas de uma vez, tá bom? Você não consegue esticar assim e uma outra pessoa esticar no eixo X e a outra no eixo Y. Aí não vai dar certo, tem que ser sempre de um eixo só. De um eixo só. Tranquilo? Gente, acho que é isso. Perguntas, o que vocês acharam? Sim. Só uma dúvida. Sim. No caso da gestante, pode também? Pode. O idoso. Sim, sim. Idoso tem a pele mais seca. Tem que sempre tomar muito cuidado com a pele do idoso, sim. Não tem restrição, não. Essa técnica, ela é muito legal, muito bem conceituada, mas uma opinião minha, tá? Agora eu vou ser criticado. Eu acho que, no momento, como está muito esse boom de liberação miofascial, ela tá, a gente chama isso de overrated, que seria super valorizada. Ela é boa, mas eu não acho que ela seja tão boa quanto estão falando. Porém, esse boom que deu tende a levar a mais pessoas a fazer, achar que é bom. Depois vão perceber que não é tudo aquilo e vai diminuir. Assim como aconteceu com o RPG, quem é fisioterapeuta sabe que o RPG, quando surgiu, era a melhor coisa do mundo. Falava que ia salvar o mundo. Depois viram que não era tão bom assim, que tinha algumas coisas que não melhoravam. E o legal não existe solução para todo mundo. Cada um vai ter uma dor. O massoterapeuta tem que ter 5, 6 recursos no mínimo para conseguir tratar aquele paciente. E se os 5, 6 não derem resultado, tem que passar para um outro profissional que tenha mais 5, 6 e assim por diante. Tá bom? E você disse de excesso de sessões, para a gente finalizar. Sim. Então você indicaria, no caso, quantas sessões de liberação? É a pergunta mais difícil que tem. Se for um atleta, toda vez que ele treinar, tem que fazer. Ou então a cada uma semana. Se for uma pessoa com dor, você vai fazer 2, 3 sessões. O normal, cada caso é um caso. Ela está bem melhor, aí você espaça de uma semana para cada 15 dias. E se tudo correr bem, mais 2, 3 sessões ela fica boa já e pode ou espaçar mensalmente, ou então não vir mais, ou então só retornar quando a dor voltar, alguma coisa assim. É legal você também orientar o cara a fazer o alongamento. Se você esticou a musculatura, a fáscia, e ela está mais ou menos no lugar, é mais fácil para ele alongar. Se você ensinar e ele fizer em casa, ele consegue ter uma melhora maior dura mais a sessão. Então a fáscia não retrai de novo, tá bom? Então, uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez ao mês, não tem problema. Não. Agora a atleta tem que ser toda... Sim. Toda vez que tiver lesão, né, tiver impacto, tiver ação, tem que dar uma melhorada. Tá. Então, Thiago, eu gostaria muito de agradecer você, tá? Se você tiver algum convite, quiser falar do seu contato, então, em nome do grupo, a gente tem a agradecer muito pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Também agradecer aos nossos docentes que estão aqui na live também. Legal. A professora Flávia e o professor Ali, né? E todos que estão aqui participando com a gente. Legal, eu que agradeço. Meu Instagram deve estar aí, Thiago Nishida Físio. E o que mais que eu ia falar? Ia falar para você convidar o Danieri. Ele é um cara que ele fez uma live esses dias falando como vender para empresa. Não tem muito a ver com liberação miofascial, com o corpo. É mais falando de qual o índice de dor, dados do Ministério da Saúde. Seria legal para vocês fazerem uma live com ele, tá bom? Não sei também se vai interessar, se tem gente na fila. Só falando isso por fora. Beleza, gente? Você pode repetir o nome? Danieri. O nome dele é estranho, Ele chama Devir Cursos. Mas eu passo depois por WhatsApp. Por aqui, sei lá. Eu agradeço. Agradeço. Ô, Thiago, então, gratidão pelo seu sim, mesmo, pelo seu tempo, sua disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda de vocês são todas lotadas. Agora nem tanto. E você se prontificou em fazer essa live com a gente, em estar tomando com a gente informações para as pessoas. Sim. Porque nós já nos sentimos profissionais. Com certeza. Estamos aqui para somar
está transmitindo a real importância do massoterapeuta em todas as áreas, né? E essa multidisciplinaridade. Então, obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Toda a equipe. Eu que agradeço, tá bom? Até mais. Gratidão. Abraço, tchau, tchau. Gratidão.